你们可以称呼我愚者。 Yogi Suritsuma! Vamos então aqui ao nosso primeiro react dos capítulos de Lord of Mysteries. E sim, meus amigos, eu li os comentários, eu li as dicas de vocês e eu decidi ler desde o capítulo 1º do volume 1, né? Desde ali do capítulo 1º do volume 1, para entender um pouco melhor. O pessoal falou que eu ia ficar um pouco perdido, porque teve algumas coisas que foram cortadas para ser adaptadas diretamente ali para o filme que vai sair no ano que vem. Então eu falei, bom, então vamos no começo, né? Vamos ali do começo pra gente poder comentar, divulgar e falar mais. Nesse vídeo, no caso, eu vou cobrir 3 capítulos, porque eu não sei até quando, né? Não sei quão grande é. Os meus capítulos lá do Que Haja Luz, se vocês não sabem, o LP tem uma light novel também, né? O Que Haja Luz, pra vocês lerem aqui nos comentários. Eu sei que vocês todos já leram, vocês vão ver só as minhas reações aqui semanalmente pra gente comentar e ler aqui os capítulos. Basicamente, se vocês quiserem uma light novel nova pra vocês lerem, leiam Que Haja Luz, que está aqui embaixo. Mas como eu trago capítulos maiores lá em Que Haja Luz, né? Às vezes são capítulos bem grandes. Os capítulos de uma light novel são menores, né? A light novel oriental, né? Acabam sendo ali menores. Então, eu não sei quantos capítulos dá pra ler a cada vídeo. Nesse aqui eu vou ler 3, né? Eu vou acabar lendo 3. E aí, se eu ver que, tipo, ficou muito pequeno, vou ler mais um. Ficou muito grande, né? Então, no próximo, a gente vai ver ali se fica entre 3 a 5 capítulos aqui pra gente poder acompanhar e ficar num ritmo bem legal. Bora lá então pra gente reagir e ler os capítulos da light novel juntos. Vamos lá, né? Vai ser meio diferente, né, do que o anime nos proporciona, mas ao mesmo tempo vai ser algo bem legal de poder proporcionar. Bora lá, Lord of Mysteries, capítulo 1, dói tanto, minha cabeça dói demais. Provavelmente aqui eu acho que é a cena da cena do tiro, né? Um espalhafatoso e deslumbrante mundo de sonhos preenchidos com murmúrios quebrou de repente. O adormecido Zhou Mingrui, eu nunca lembro o nome desse jovem chinês, sentiu uma dor latejante e anormal em sua cabeça, como se alguém o tivesse atacado com uma vara várias vezes. Não, era mais como se perfurasse um objeto pontudo em suas têmporas, seguidos de uma torção. Oxi! Em seu estupor, Zhou Mingrui tentou se virar para olhar para cima e se sentar. No entanto, não tinha nenhuma capacidade de mover seus membros, como se tivesse perdido o controle do seu corpo. Ao que parece, ainda não estou acordado. Estou sonhando? Quem sabe? Talvez a próxima cena seja eu pensando que já acordei, mas na verdade ainda estarei dormindo. Zhou Mingrui, que não conhecia encontros similares, tentou o seu melhor para focar em escapar das algemas colocadas sobre ele pelas trevas e confusão. No entanto, ainda em seu devaneio, qualquer vontade que ele pudesse reunir era étrea, como uma névoa passageira. Achava difícil controlar seus pensamentos e fazer uma introspecção. Não importa o quanto tentasse, ainda perdia o foco à medida que os pensamentos aleatórios apareciam em sua mente. Por que motivo eu teria uma dor de cabeça tão excruciante bem no meio da noite? E dói muito. Poderia ser uma hemorragia cerebral? Um derrame, né? Merda, não me diga que eu vou morrer jovem. Eu preciso acordar agora. Por que parece não doer tanto quanto antes? Mas por que ainda parece que uma faca cega está cortando meu cérebro? Ao que parece, dormir é impossível. Como deveria ir trabalhar amanhã? Porque ainda estou pensando sobre o trabalho. Essa é uma autêntica dor de cabeça. Claro que preciso de uma folga. Não preciso me preocupar com os resmungos do meu gerente. Colocando dessa forma, não parece tão ruim. Posso acabar conseguindo algum tempo para mim. Interessante que toda essa parte foi cortada, né, do primeiro episódio, né? Toda aquela parte, e convenhamos que eu gostei desse corte. Eu vou ser um pouco polêmico aqui em alguns comentários em comparação com o anime, porque basicamente esse corte direto do começo eu achei que foi melhor, mas ao mesmo tempo eu vou falar algumas coisas que eu acho que precisava de ter mais relações, principalmente ali do clã com a sua família, né? Dor latejante inundou o Zhou Mingrui, permitindo-lhe lentamente acumular força imaterial até que enfim pudesse mover suas costas e abrir seus olhos. Por fim, se libertou
Zou do seu devaneio. Sua visão primeiro ficou turva antes de ser coberta por um leve vermelho carmesim. Tudo o que podia ver era uma escrivaninha feita de madeira robusta na frente dele. Bem no meio havia um caderno aberto com páginas amareladas grosseiras. O título foi escrito de forma chamativa com letras negras e profundas. À esquerda do caderno havia uma pilha com cerca de 8 livros bem arrumados. A parede à direita estava incrustada com canos brancos acinzentados com uma lâmpada de parede conectada a eles. A lâmpada tinha um estilo ocidental clássico. Tinha cerca de metade do tamanho da cabeça de um adulto, com uma camada interna de vidro transparente e uma externa com uma grade de metal preto. Diagonalmente, abaixo da lâmpada, havia um frasco de tinta preta, envolto em um brilho vermelho pálido. Sua superfície em relevo formava um padrão de anjo embaçado. Na frente do frasco de tinta e à direita do caderno, havia uma caneta de cor negra com cor toda circular. Sua ponta brilhava um pouco enquanto sua tampa descansava ao lado de um revólver de latão. Uma arma? Um revólver? Zou Mingri estava completamente surpreso, né? Zou Mingri estava em completa surpresa. As coisas colocadas diante dele eram estranhas para ele. Não parecia nada com seu quarto. Enquanto se sentia chocado e confuso, descobriu que a escrivania, caderno, frasco de tinta e revólver estavam cobertos por uma camada de véu carmesim devido à luz brilhante da janela. Que interessante essa descrição, né? Não fala de forma definitiva ali que era a cor da lua vermelha, né? Mas sim da maneira como o brilho, a revelação vai acontecendo por camadas, né? Interessante. De forma subconsciente, olhou para cima e ajustou seu olhar de pouco a pouco. No meio do ar, uma lua carmesim parava bem acima de uma cortina de veludo preto, brilhando em silêncio. Isso, Zou Mingri sentiu um horror inexplicável quando se levantou de repente. No entanto, antes que seus pés terminassem de se endireitar, seu cérebro protestou com uma dor latejante. Ela o fez perder a força por um momento, o que levou a cair sem controle nenhum. Suas nádegas bateram forte na cadeira de madeira robusta. Pá! A dor pouco serviu. Zou Mingri levantou mais uma vez, apoiando-se. Ele se virou confuso quando começou a inspecionar o ambiente em que estava. O quarto era muito grande, com uma porta marrom em cada lado. Havia uma cama ali de madeira, havia uma baixa cama de madeira perto da parede oposta. Ao lado do armário havia o mesmo cano branco acinzentado na parede na altura de uma pessoa. No entanto, estava conectado a um aparato mecânico estranho com engrenagens e rolamentos expostos em vários lugares. Itens semelhantes a fogões a carvão estavam no canto direito da sala, perto da mesa, junto com panelas de sopa e outros utensílios de cozinha. Com uma varredura de seu olhar, Zou Mingri notou a si mesmo no espelho, o atual dele. Cabelos pretos, pupilas marrons, camisa de linho, constituição esguia, feições medianas e contornos bem profundos. Isso, Zou Mingri, no mesmo momento, soltou um suspiro quando muitos palpites involuntários e confusos surgiram em sua cabeça. É interessante que tudo isso tá acontecendo enquanto o cérebro dele tá se regenerando, né? Tá meio que curando ali a cabeça dele. O revólver do estilo europeu antigo e sua lua carmesim, que era diferente da lua da Terra, só poderiam significar uma coisa. Eu poderia ter transmigrado? Zou Mingri alargou um pouco a boca. Ele tinha crescido lendo web novels e sempre fantasiou sobre cenas como essa. No entanto, por um momento, achou difícil aceitar a situação em que se encontrava. Cara, isso aqui faltou um pouco no começo, né? Poderiam ter alterado um pouquinho essa parte do... Talvez não, né? Porque a obra ela é feita para os chineses, né? Então os chineses já estão habituados com essas transmigração. Só que, tipo, quando você traz pra uma fantasia e você não traz o personagem de lá pra cá, você meio que dá uma quebrada nesse sentido, né? Poderiam ter adaptado essa forma aqui de uma maneira melhor. Mas tudo bem. Se não fosse por sua cabeça ainda latejante, que tornava pensamentos tensos, mas claros, com certeza pensaria que estava sonhando. Acalme-se. Depois de algumas respirações profundas, Zou Mingri se esforçou para controlar seu pânico. Neste momento, seu corpo e mente se acalmaram e memórias começaram a inundá-lo enquanto apareciam lentamente em sua mente. Clan Morit, cidadão do reino Loen do continente norte, condado de Awa, cidade Tingen. Há pouco tempo atrás também tinha se formado no departamento de história da Universidade Koi. Seu pai era um sargento do
exército real que se sacrificou durante um conflito colonial com o continente sul. O subsídio de luto deu a Clan a oportunidade de estudar em uma escola particular de idiomas e lançou as bases para sua admissão na universidade. Interessante essa informação aqui. Sua mãe era uma devota da deusa da noite. Ela morreu no ano que Clan passou nos exames da admissão da Universidade Koi. Isso aqui eu acho que vai ser importante, né? Essa informação de que a sua mãe era uma devota da deusa da noite eterna e ela morreu no ano que o Clan passou nos exames, isso aqui eu acho que é uma informação importante. Ele também tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Eles moravam em um apartamento de 2 quartos juntos. Sua família não era rica e sua situação poderia ter até ser descrita como um tanto carente. No momento, a família era sustentada apenas pelo irmão mais velho que trabalhava em uma empresa de importação e exportação como escriturário. Como um graduado de história, Clan tinha conhecimento da língua antiga Feizak, considerada a mãe de todas as línguas do continente norte, bem como a língua Hermes, que aparecia com regularidade em mausoléus antigos, e textos que se referiam a rituais de sacrifício e adoração, né? Isso aqui vai ser adaptado provavelmente para uma fala lá do Clan, juntamente com como que é o nome? O Neil, né? Ali o tutor do Neil. Língua Hermes. A mente de Zou Mingri se agitou quando estendeu as mãos para esfregar suas têmporas latejantes. Ele lançou seu olhar para a mesa do caderno aberto. Notou que o texto no papel amarelado mudou de alienígena para estranho, depois para algo familiar. Por fim, se tornou algo legível. Era um texto escrito na língua Hermes. Estava escrito com tinta negra o seguinte: todos morrerão, inclusive eu. Zou Mingri sentiu um horror inexplicável. Por instinto, recuou para trás na tentativa de aumentar a distância entre ele e o caderno, assim como o texto contido nele. Sendo muito fraco, quase caiu, mas conseguiu estender as mãos em um alvoroço para segurar a borda da mesa. Ele sentiu que o ar ao redor estava turbulento, como se houvesse murmúrios fracos ressoando nele. A sensação era semelhante a ouvir histórias de terror sendo contadas por velhos quando era criança. Ele balançou a cabeça, acreditando que tudo era uma ilusão. Zou Mingri se equilibrou e desviou o olhar do caderno enquanto respirava fundo. Dessa vez, seu olhar pousou num revólver de latão brilhante. De repente, pensou em uma pergunta. Com a situação familiar de Clan, como eles poderiam ter o dinheiro ou os meios de comprar um revólver, né? Isso aqui realmente é importante, né? Um questionamento que não foi respondido na primeira temporada. Zou Mingri não pôde deixar de franzir a testa. Enquanto pensava profundamente, de repente descobriu uma marca de mão vermelha ao lado da mesa. Sua cor era mais viva que o luar e muito mais espessa que o véu. Era uma marca de mão ensanguentada. Uma marca de mão ensanguentada? Zou Mingri virou a mão direita que segurava a borda da mesa de forma subconsciente. Olhando para baixo, viu que sua palma e dedos estavam cobertos de sangue. Ao mesmo tempo, a dor latejante em sua cabeça continuava, mesmo que tivesse enfraquecido um pouco, perdurava incessantemente. Eu bati e abri minha cabeça? Zou Mingri supôs enquanto se virava e caminhava em direção ao espelho com rachaduras. Alguns passos depois, uma figura de cabelo preto, de estatura mediana, apareceu de forma clara em sua frente. A pessoa tinha um ar erudito distinto. Este é o eu atual? Clan Moret? Zou Mingri ficou atordoado por um momento. Como não havia iluminação suficiente à noite, não conseguia ver nada com clareza. Ele continuou à frente até estar apenas um passo de colidir com o espelho. Usando o luar camesim semelhante a um véu como iluminação, ele virou a cabeça e examinou o canto da testa. Um reflexo claro apareceu no espelho. Sua têmpora tinha um ferimento grotesco com marca de queimadura na periferia. Periferia, eu acho. O sangue manchava os arredores da ferida e sucos cerebrais brancos acinzentados se contorciam lentamente por dentro. Interessante, hein? O capítulo 1 é focado só na parte ali, bem no começo, né? Então, tipo, dá pra ver que foi rushado pra caramba ali o primeiro episódio. E eu acho que não, a gente não vai conseguir abordar 3 capítulos, não. Provavelmente vai ficar 2 capítulos por vídeo, né? Vai acabar ficando 2 capítulos por vídeo, porque eu achei que era pequeno, mas não é tão pequeno assim, né? Aqui já tá mais ou menos correndo 15 minutos.
provavelmente vai ficar algo bem grande. Teve toda uma introdução aqui pra falar mais coisas, mas vamos ver como vai ficar aqui com 2 capítulos. Tap. Zou Minguri recuou de medo com a visão que o cumprimentou. Era como se a pessoa no espelho não fosse ele mesmo, mas um cadáver ressecado. Como uma pessoa com ferimentos tão graves ainda pode estar viva? Ele virou a cabeça em descrença novamente e verificou o outro lado. Embora estivesse a uma certa distância e a iluminação fosse fraca, ainda podia ver a ferida penetrante e as manchas de sangue vermelho escuras. Isso. Zou Minguri respirou fundo enquanto tentava se acalmar. Ele estendeu a mão para pressionar o lado esquerdo do peito e sentiu seu coração acelerado, que exalava imensa vitalidade. Então tocou sua pele exposta. Sob o leve frio fluía calor. Quando se agachou, depois de verificar se seus joelhos podiam dobrar, Zou Minguri se levantou de novo e se acalmou. O que está acontecendo? Murmurou com uma carranca. Ele planejou inspecionar seu ferimento na cabeça seriamente mais uma vez. Zou Minguri deu 2 passos à frente e de repente parou. O luar da lua carmesim era meio escuro, então a iluminação era insuficiente para sua inspeção séria. O fragmento de memória foi desencadeado quando Zou Minguri virou a cabeça para olhar para os canos brancos acinzentados e a lâmpada grade metálica na parede ao lado da escrivania. Esta era a lâmpada de gás mais comum da época. Sua chama era estável e sua capacidade de iluminação era excelente. Com a situação familiar de Clan Morat, até um lampião a querosene era um sonho, muito menos um lampião a gás. O uso de velas era mais adequado para sua posição social. No entanto, quando ele estudou muito 4 anos atrás para ser admitido na Universidade de Koi, seu irmão mais velho, Benson, sentiu que era um assunto importante que definiria o futuro da família. Portanto, insistiu em criar condições de estudo favoráveis para Clan, mesmo que isso significasse contrair dívidas. Olha só, um detalhe interessante aqui, né? É claro que Benson, que era alfabetizado, trabalhava há vários anos, não era uma pessoa precipitada que não pensava nas consequências. Ele tinha alguns truques na manga e argumentou com o proprietário para elevar os padrões do apartamento, instalando canos de gás para melhorar a probabilidade de aluguéis no futuro. O proprietário se convenceu e forneceu dinheiro para concluir as modificações básicas. O irmão do Clan aqui definitivamente é um cara com gogó, né? Então, aproveitando a comodidade de trabalhar em uma empresa de importação e exportação, comprou um lampião a gás novinho em folha que estava quase a preço de custo. No final, só precisou usar suas economias e não teve que pedir dinheiro emprestado. Caramba! O Benson realmente deu aqui uma embaralhada, né? Depois que o fragmento de memória passou por sua mente, Zou Minguri foi até a mesa onde virou a válvula do cano e começou a girar o interruptor da lâmpada a gás. Com um som crepitante, uma faísca soou devido ao atrito. A luz não desceu sobre Zou Minguri, como esperava. Ele girou o interruptor mais algumas vezes, mas tudo que o lampião a gás fez foi crepitar e permanecer escuro. Retraindo a mão, pressionando a têmpora esquerda, Zou Minguri procurou o motivo vasculhando seus fragmentos de memória. Alguns segundos depois, se virou e caminhou em direção à porta. Ele chegou à instalação da máquina, que também estava embutida na parede e tinha canos brancos acinzentados conectados a ela. Este era um medidor de gás. Depois de ver as engrenagens e rolamentos expostos, Zou Minguri tirou uma moeda do bolso da calça. Era a cor de amarelo escuro e tinha um brilho de bronze. A frente da moeda foi gravada com o retrato de um homem usando uma coroa, e havia em uma moita de trigo na parte de trás. Zou Minguri sabia que esta era a moeda mais básica do reino Loen. Era chamado de centavo de cobre. O poder de compra de 1 centavo era cerca de 3-4 yuans antes de sua transmigração, né? Provavelmente que essa moeda dos chineses, né? Haviam moedas de outros valores, como as de 5 centavos, meio centavo, 1/4 de centavo. Apesar dos 3 tipos, as denominações não estavam em unidades pequenas o suficiente. No dia a dia, era preciso comprar várias coisas diferentes para gastar uma única moeda de vez em quando. Depois de jogar a moeda, que só foi cunhada e circulou depois que o rei George III ascendeu ao trono, algumas vezes Zou Minguri a inseriu na fina boca vertical ao medidor de gás. Click Clan. Depois que a moeda caiu no fundo do medidor, o som de engrenagens de moagem soou imediatamente, produzindo um ritmo mecânico curto, mas melodioso. Zou Minguri olhou para o medidor por alguns segundos antes de retornar à robusta mesa de madeira. Então, estendeu a mão para girar o interruptor do lampião a gás. Depois de algumas crepitações, houve um som agudo. Uma pluma de fogo se acendeu e cresceu rapidamente. A luz brilhante primeiro ocupou o interior da lâmpada
lâmpada da parede antes de penetrar no vidro transparente, cobrindo a sala com um brilho aconchegante. A escuridão logo recuou enquanto o luar carmesim se retirou para fora da janela. Zhou Mingui se sentiu à vontade por um motivo desconcertante, ao mesmo tempo que corria para a frente do espelho. Dessa vez, fez uma inspeção séria em sua têmpora e não perdeu um único detalhe. Depois de algumas rodadas de inspeção, percebeu que além da mancha de sangue original, o líquido não estava mais saindo da ferida grotesca. Parecia ter coagulado bem. Quanto ao cérebro branco acinzentado, que se contorcia lentamente, e ao crescimento perceptível de carne e sangue ao redor do ferimento, indicavam que a ferida poderia levar de 30 a 40 minutos, ou talvez até 2 a 3 horas antes de deixar apenas uma leve cicatriz. Os efeitos restauradores que a transmigração traz, murmurou Zhou Mingui em silêncio enquanto curvava o canto direito da boca. Depois disso, soltou um longo suspiro. Independente disso, ele ainda estava vivo. Depois de se decidir, abriu uma gaveta e tirou um pedacinho de sabonete. Pegou uma das toalhas velhas e esfarrapadas penduradas ao lado do armário e abriu a porta. Ele então caminhou até o banheiro público que era compartilhado pelos inquilinos no segundo andar. Sim, eu deveria limpar as manchas de sangue na minha cabeça, ou continuarei parecendo uma cena de crime. Tudo bem se só eu me assustar, mas se minha irmã Melissa me ver quando acordar amanhã cedo, será bastante problemático. O corredor... então... Aqui ele, no anime, né, no episódio, ele fica confuso sobre a Melissa. Na novel ele já tem um conhecimento, as memórias são maiores, né, aqui o acesso às memórias que ele tem são um pouco maiores. Zhou Mingui aliviou seus passos enquanto caminhava em direção ao banheiro comunitário tremendo de medo. Quando entrou, havia ainda mais luar, permitindo que visse tudo com clareza. Zhou Mingui ficou na frente de um lavatório e girou o botão da torneira. Ao ouvir o som da água jorrando, de repente se lembrou do proprietário, o Sr. Frank. Como a água estava incluída no aluguel, esse senhor baixo e magro que usava cartola, colete e terno preto sempre inspecionava o banheiro ativamente para verificar qualquer ruído de água corrente. Caramba! Se a água jorrasse muito alto, o Sr. Frank ignoraria todos os seus traços cavalheirescos, agitando sua bengala e batendo na porta do banheiro, gritando coisas como: ladrão maldito! Desperdício é uma questão vergonhosa. Vou lembrar de você se ouvir isso acontecer outra vez. Junte sua bagagem imunda. Marque minhas palavras. Este é o apartamento com melhor custo-benefício na cidade de Tinga. Você não encontrará o senhorio mais gentil em nenhum outro lugar. Afastando esses pensamentos, Zhou Mingui usou uma toalha úmida para limpar as manchas de sangue do seu rosto várias vezes. Depois de verificar-se usando o espelho degradado no banheiro e ver que tudo que estava era uma ferida horrível e um rosto pálido, Zhou Mingui relaxou e em seguida tirou a camisa de linho e usou uma barra de sabão para levar as manchas de sangue, para lavar as manchas de sangue. Naquele momento, franziu as sobrancelhas e lembrou de um possível problema. A ferida era muito chamativa e sangrenta. Além de seu corpo, seu quarto provavelmente ainda apresentava sinais de seu ferimento. Alguns minutos depois, Zhou Mingui terminou de vestir sua camisa de linho e voltou depressa para seu quarto com uma toalha úmida. Ele primeiro limpou a marca de sangue da mão na mesa e em seguida, usando a iluminação do lampião a gás, procurou os pontos que tinha perdido. Ele logo descobriu que uma quantidade substancial de sangue espirrou no chão embaixo da mesa e também uma bala amarelada no lado esquerdo da parede. Ele atirou com um revólver em direção à têmpora. Depois de misturar e combinar as pistas anteriores, Zhou Mingui teve uma ideia aproximada de como Clan morreu. Ele não tinha pressa em verificar seu palpite. Em vez disso, removeu a maioria das manchas de sangue e limpou a cena. Em seguida, pegou a bala, voltou para o lado da sua mesa, abriu o cilindro de revólver e despejou as balas lá dentro. Um total de 5 cartuchos cheios e um vazio brilhavam como latão. De fato, Zhou Mingui olhou para o cartucho vazio à sua frente e enfiou as balas de volta no cilindro enquanto acenava com a cabeça. Ele desviou o olhar para a esquerda e pousou nas palavras do caderno: todos morrerão, inclusive eu. Depois disso, ainda mais perguntas surgiram. De onde veio a arma? Foi suicídio ou um falso suicídio? Em que tipo de problemas um graduado em história de origem humilde poderia se meter? Por que tal método de suicídio deixou tão pouco sangue? E porque transmigrei na hora certa e trouxe benefícios de cura? Depois de ponderar por um momento,
Zou Mingui vestiu outra camisa de linho, ele se sentou na cadeira e começou a refletir sobre os assuntos mais importantes. A experiência de Clan ainda não era algo que precisava se preocupar. O verdadeiro problema era descobrir o motivo de sua transmigração e se poderia retornar. Seus pais, parentes e amigos, o fascinante mundo da internet e todo tipo de iguarias deliciosas foram estes os motivos que lhe deram vontade de voltar. Clique, clique, clique. A mão direita de Zou Mingui subconscientemente puxou o cilindro do revólver e colocou de volta no lugar repetidas vezes. Bem, não houve muita diferença para mim entre este período de tempo e o passado. Eu tive um pouco de azar, mas por que iria transmigrar sem nenhum motivo desconcertante? Azar, sim. Tentei o ritual de aumento de sorte antes de jantar hoje. Um pensamento brilhou na mente de Zou Mingui, iluminando as memórias que estavam escondidas por uma névoa de confusão. Como político de teclado, historiador de teclado, economista de teclado, biólogo de teclado e folclorista de teclado, sempre se considerou um sabe-tudo. Claro, seu melhor amigo costumava zombar dele como sabe apenas um pouco de tudo. E uma das coisas que sabia era adivinhação chinesa. Quando visitou sua cidade natal no ano passado, descobriu um livro encadenado intitulado de Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas das Dinastias Qin e Han em uma velha livraria. Se você lê Kindle, você sabe mais ou menos do que é isso daí. Parecia muito interessante e poderia ajudá-lo a se posicionar na internet. Então o comprou. Infelizmente, seu interesse durou pouco. A escrita vertical usada tornou a experiência de leitura horrível. Tudo que Zou Mingui fez foi folhear as primeiras páginas antes de jogá-lo em um canto. Ele passou por uma onda de azar no último mês. Perdeu o celular, foi enganado por clientes e cometeu erros no trabalho. Só então, de repente, se lembrou do ritual de aumento de sorte escrito no início de Adivinhação Quintessencial e Artes Arcanas. Além disso, os requisitos eram muito simples, sem nenhum material difícil de conseguir. Tudo que precisava era pegar 4 porções de alimentos básicos em sua casa e colocá-los nos 4 cantos do seu quarto. Eles poderiam ser colocados em móveis como mesas e armário. Então, parado no meio da sala, tinha que dar 4 passos no sentido anti-horário para fazer um quadrado, cantando uma oração a cada passo. Respectivamente, a primeira foi bênçãos provenientes do Senhor imortal do céu e da terra. A segunda, bênçãos provenientes do Senhor celestial do céu e da terra. A terceira foi bênçãos provenientes do exaltado Senhor supremo do céu e da terra. E a quarta, bênçãos provenientes do celestial digno do céu e da terra. É agora que eu transmigo? Depois que os 4 passos foram dados, ele precisou fechar os olhos e esperar 5 minutos em seu local original. Só então o ritual seria considerado completo. Como não lhe custou nada, encontrou o livro, seguiu o que estava estipulado e fez o que era exigido antes do jantar. No entanto, nada aconteceu. Quem poderia imaginar que ele realmente transmigraria no meio da noite? Transmigração. Existe uma possibilidade distinta que seja devido a esse ritual de aumento de sorte. Sim, devo tentar aqui amanhã. Se for mesmo por causa dele, tenho chance de transmigrar de volta. Zou Mingui parou de sacudir o cilindro do revólver e logo sentou-se ereto. Independente disso, tinha que tentar. Ele tinha que tentar o ritual. Basicamente, na base aqui dos episódios, né? O comecinho, a gente tá no comecinho do primeiro episódio e não dá pra seguir pro capítulo 3, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas já deu pra entender muitas coisas aqui relacionadas à Light Novel. Ficou bem interessante, né? Esses 2 primeiros capítulos tem muito mais detalhes. Eu não sei quem que é o autor. Cadê o nome do autor? Será que tem o nome do autor aqui? Eu acho que o pessoal poderia colocar o nome do autor aqui, né? A galera que traduz a Light Novel. Não sei se tem o nome do autor. Cadê o nome do autor? Completo. Autor. O nome do autor é Cuttlefish That Loves Knife. é um codinome, né? Chamar de Cuttlefish. Fish, né? Vamos chamar de Fish, né? Pra ser mais íntimo. A questão é o Fish, pelo que parece, ele gosta de muitos detalhes, né? Ele gosta de muitos detalhes aqui na sua história, na sua trama. E, cara, simplesmente não tem como adaptar tudo isso no anime, né? Tipo, explicando detalhes sobre a base ali relacionado às questões de, sei lá, de um lampião a gás, né? A gente teve mais da metade do capítulo, né, do capítulo 2, focado só em descrever ali o lampião, né, a situação ali do lampião. Mas, tipo, numa light novel é interessante, né, porque você tem todo um aprofundamento, uma conexão ali com o irmão,
e eles substituíram isso depois ali, não só substituíram isso, mas colocaram um pouco mais de ênfase do clã recebendo ali o uniforme, né, do clã acabando recebendo ali o uniforme, a cartola e também a roupa que ele usa no dia a dia, que ele acabou meio que recebendo do seu irmão. Então, tipo, tem essas construções interessantes que acontecem na trama, mas de forma definitiva dá pra ver que tem muita coisa, muito aspecto, muita descrição de detalhes, né? Não é tipo assim, uma narração, não é uma narrativa que descreve ali a base em relação à trama, porque o anime é assim, né? Por exemplo, ele descreveu, colocou 6, 7 parágrafos para descrever a parede, os livros e tudo mais. O anime você tem, sei lá, 3 frames, você já mostra tudo isso, né? Não tem por que ficar mostrando toda essa descrição e tudo mais, né? Coisas que eu acho que poderia ter melhorado um pouco no anime é a base ali dele entender mais sobre esse aspecto do próprio irmão, né? Numa conversa, num café, tipo, ele falando sobre essas ideias, né? Do Lampião, como eu disse pra vocês, né? Se fossem 24 episódios, teria tempo pra ter esse tipo de conversa, esse entendimento. A gente fazia mais links, né? Sobre a animação, mas dois capítulos interessantes. A gente nem saiu aí do começo do primeiro episódio, mas vamos ver aí quanto tempo que a gente vai terminar pra demorar, né? Pra ler aqui a Light Novel. Todo sábado nós vamos acompanhar capítulos novos de Lord of Mystery.